a importância dos conselhos da série Hábitos Saudáveis. Estamos aí mais uma vez agora com o tema a importância dos conselhos. Fique comigo até o final desse vídeo e com certeza esse tema será muito importante para a tua vida, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor e roda a vinheta. Todos nós temos um tempo da nossa vida que nós precisamos de um conselho. E qualquer um pode dar conselho. Mas nem todos são capazes de dar um bom conselho. Os melhores conselhos são baseados nos ensinos da Bíblia. Sempre que alguém nos aconselha em uma área da nossa vida, nós não podemos seguir o seu conselho sem pensar e sem pesar as suas palavras. Precisamos ver se aquele conselho está de acordo com as palavras de Jesus ou com a Bíblia Sagrada. Se você seguir um conselho que não vai estar se encaixando na Bíblia, você tem grande probabilidade de ter uma consequência muito grave na sua vida. Boas pessoas podem dar maus conselhos, sim. Muitas vezes a pessoa pode ser boa, mas dá um mau conselho porque ele não conhece o contexto da tua vida, ele não conhece como você está vivendo e a história por completo. Ele pode sim dar um mau conselho, pode ser uma pessoa boa, mas infelizmente dá um mau conselho. Então todas as vezes que nós recebemos um conselho, nós precisamos pensar e pesar. Você não é obrigado a fazer exatamente como as pessoas estão te aconselhando. Os conselhos servem para nós pesarmos a decisão a ser tomada. Isso não quer dizer que eu peça conselho para alguém e eu sou obrigado a seguir o que ela fala. E é por isso que Salomão diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Então você pode ter muitos conselheiros. E isso é bom diante ao olhar de Deus. Por quê? Você não é obrigado a fazer o que eles estão falando, mas você vai servir de um peso, como se fosse uma balança. Você pode pesar e ver o que é melhor. Quando você pedir conselho para alguém, tenha certeza que esta pessoa conhece e pratica as doutrinas da palavra de Deus e que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento genuíno, porque muitas das vezes nós pedimos conselho para alguém que aquela pessoa mesmo ela não pratica os conselhos que ela vai dar a você, porque existem muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, sabe quais são os passos de um casamento abençoado, sabe o que tem que fazer na vida conjugal, com os filhos e outras coisas mais, mas são pessoas que sabem muito, mas não praticam. Então essas pessoas, elas podem até ter uma boa intenção, você pode até ouvir os conselhos dessas pessoas, mas dificilmente nós podemos seguir ao pé da letra, porque são pessoas que conhecem, mas não obedecem. Então geralmente para nós pedirmos um conselho para alguém, nós temos que analisar isso. Se a pessoa conhece, sabe o que tem que fazer e se ela pratica. E se o que ela pratica está luz à palavra de Deus. Temos alguns versículos, e dentre eles alguns do sábio Salomão, que fala a respeito dos conselhos, como nós já citamos, Provérbios 15, 22. Também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo diz assim, não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas das vezes a companhia que nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, na sua maior parte, não pode dar um conselho bom para nós. Provérbios 12, 15, Salomão também está dizendo assim, o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Provérbios 11, 14, diz, sem diretrizes a nação cai, e o que salva é ter muitos conselheiros. Então o conselho ele é muito importante. Imagine, se até os reis eles tinham seus conselheiros, imagine nós que somos pessoas comuns, até Salomão mesmo que escreveu algum desses provérbios, também tinham seus conselheiros, como nós não poderemos ter? Muitas pessoas se julgam totalmente livres, dono do seu próprio nariz, e aí é um grande problema, porque essas pessoas elas tomam decisões precipitadas, elas tomam decisão muitas das vezes sem pensar no amanhã, e aí acabam por se prejudicar. Elas acabam se antecipando em certas situações e acabam por pagar um preço muito caro. Contudo, precisamos ainda escolher bem quem são os nossos conselheiros. Os pais são os primeiros que exercem esta função de conselheiros de nossas vidas. Mas o problema é que quando nós somos jovens ou adolescentes, nós não queremos ouvir nossos pais. E muitas das vezes nós quebramos a cara por não ouvir nossos pais, que têm toda a liberdade e toda a autoridade, tanto terrena como espiritual, para nos dar
bons conselhos. E a juventude é um período de muitas dúvidas, de muitos problemas e obstáculos que o homem e que a mulher enfrenta. É na juventude. E é aqui que é o problema, porque nós vemos uma geração que acha que pedir conselhos é se humilhar. Pessoas, por não saber de certa área, têm dificuldade de pedir conselho porque acha que é uma vergonha. E aí nós acabamos por quebrar a cara, porque nós deixamos de ouvir bons conselhos. Muitas vezes, na nossa juventude, queremos pedir conselho para pessoas iguais a nós, jovens que estão no mesmo patamar de idade como nós. E muitas das vezes isso é um grande problema, porque muitas das vezes o jovem não tem maturidade e nem experiência necessária para nos dar um conselho de vida. É claro que há algumas exceções, mas na sua maior parte, dificilmente você vai encontrar um jovem na sua juventude que tenha um sábio conselho, porque lhe falta maturidade, lhe falta vida. E aí nós vamos ver e dar dois exemplos da Bíblia de dois conselhos, um conselho bom e um conselho mau. Quando Salomão morreu, quem assumiu o trono foi Roboão. E agora pediu conselhos, porque as tribos vinham pagar tributo, o povo vinha para pagar tributo ao rei. E a Bíblia diz que Salomão foi de uma certa forma pesado na questão do tributo às tribos de Israel. A Bíblia diz que quando Salomão morreu, eles tentaram vir até Roboão para tentar negociar ou para saber como que seria a partir de agora, porque era um rei totalmente diferente de Salomão, seu pai. Quando Roboão soube dessa história, ele vai pedir conselhos aos anciões. E os anciões prontamente lhe dão um conselho sábio. Porque geralmente os anciões aqui, eles tinham presenciado também, nesse caso, o reinado de Salomão. Então eles sabiam o que era necessário fazer, eles tinham a experiência ao lado deles, eles tinham conselhos bons ao lado dele. Roboão escutou o conselho dos anciões, porém foi e pediu também conselhos para os jovens, para aqueles que eram do mesmo jeito que ele, para aqueles que estavam na mesma linha de idade que eles. Como eu disse, muitas vezes a juventude não tem maturidade para dar conselhos. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 16. E ele foi instruído pelos jovens conselheiros, e os jovens que haviam crescido com ele responderam dizendo: assim dirás a este povo, quem te falou, dizendo: teu pai fez pesado nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós? Assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é o mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se o meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o meu jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Este foi o conselho dos jovens. O conselho dos anciões foi totalmente diferente. O conselho dos anciões foi: ô Roboão, as tribos estão agora diante de você. Você tem o poder, Roboão, de fazer um reinado mais forte, porque por causa desse tributo houve uma divisão. Agora você tem nas tuas mãos o poder de unir Israel, de unir as 12 tribos e ser uma nação poderosa. Foi essa a ideia dos conselheiros anciões. Porém, Roboão ouviu os jovens, e olha o que nós acabamos de ler. Os jovens, por muitas das vezes, não têm maturidade, tomam conselhos vãos. E é isso que Roboão faz. Ele manda novamente esta carta, manda esta mensagem às 10 tribos. E é aqui que as tribos agora são dispersas. As 10 tribos se separam das 2 tribos. E ficam, a divisão de Israel acontece exatamente aqui. Por quê? Porque ele não soube ouvir conselhos dos anciões. Ele desprezou o conselho dos anciões, ele desprezou o conselho das pessoas que tinham maturidade e que tinham conselhos bons, para simplesmente ouvir conselhos de pessoas, de jovens que não tinham maturidade e muito menos experiência necessária para dar opinião ou para dar conselho diante de uma situação tão complicada como essa. Você vê que foi um conselho ruim, porque os jovens não analisaram a história, os jovens não analisaram o contexto. Os jovens decidiram aqui apenas no momento, apenas no calor da emoção. E aí é o grande problema, porque muitos conselhos são dados no calor da emoção. Muitos conselhos são dados quando você precisa tomar uma decisão, você está nervoso, você toma a decisão sem pensar. E como eu disse no início, nós temos um grande prejuízo com isso, porque você que arca com as consequências. Você pode ouvir qualquer conselho, mas você tem que tomar decisão. Os jovens aqui não tinham experiência. Roboão deveria
pesar os dois, mas ele diz, não, vou fazer realmente o que os jovens estão dizendo. E olha a consequência, ao invés de receber tributos das 10 tribos, agora há uma grande divisão. E ele mesmo levanta uma guerra contra as 10 tribos. E o próprio Deus intervém dizendo, não quero que vocês briguem com os seus irmãos. Então, para você ver a consequência do ato de Roboão. Um conselho bom que a Bíblia nos menciona é o conselho do sogro de Moisés, chamado Jetro. Quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, e ali o povo está diante de Moisés, Jetro traz ali a sua filha, né, que era mulher de Moisés, juntamente com seus 2 filhos. E quando Jetro está olhando, observando Moisés, Moisés está de pé e o povo está vindo a ele para pedir conselhos. O povo está vindo a ele para que Moisés julgasse as suas causas ou ensinasse alguma coisa diante da lei de Deus para o povo. E Jetro fica observando que Moisés começou o seu trabalho pela manhã e no final da tarde ainda tinha pessoas que estavam indo ter com Moisés. Jetro observou de longe a forma que Moisés estava trabalhando e perguntou para Moisés, mas o que fazes? E ele diz, não, eu estou trabalhando, eu estou ensinando o povo as leis de Deus, estou julgando algumas causas e eu estou ajudando o povo. Aí Jetro diz, não, Moisés, você está fazendo errado. Note que Jetro em momento algum fala, Deus me mandou. Porque existem conselhos que pessoas com uma certa idade, pessoas com certo conhecimento de Deus, bíblico, eles têm sim um dom de nos aconselhar para fazer algumas coisas que o próprio Deus depois vai aprovar, como fez com Moisés. Aí Jetro diz assim para Moisés, Moisés, faz o seguinte, para que você não canse e não canse a multidão, escolha cabeças de 100, cabeça de 1000, ensine alguns homens, alguns anciões também, a lei de Deus. Será que quando o povo precisar julgar alguma coisa, quando o povo precisar de uma ajuda, você vai ter os anciões que vão te ajudar? Aí, nem todas as causas chegarão nas tuas mãos. As causas pequenas, os anciões vão julgar. Aquilo que eles não puderem julgar, eles trazem a você. Assim, você não cansa e você também não cansa o povo, Moisés. E Moisés deu ouvido a Jetro e fez assim. E logo depois, um pouquinho mais para frente, você vai ver que Deus mesmo olhou para Moisés e disse, vou tirar do Espírito que é sobre você e vou derramar sobre os 70 anciões. Você vê que realmente o conselho de Jetro veio a calhar. Era um conselho bom, era um conselho de um homem de uma certa idade que conhecia da vida e que observou e viu e pôde ajudar com um conselho. Muitas das vezes nós queremos uma revelação de Deus, queremos que Deus use alguém e nos entregue uma profecia, mas em alguns casos Deus vai usar pessoas para nos aconselhar. E como eu disse no início, você não é obrigado a fazer exatamente o que a pessoa está dizendo, mas pese o conselho dele, pese o que ele está falando. Analise com a tua vida, analise com o contexto da tua história. E se aquilo for bom, faça para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Tem horas que nós queremos tomar nossas próprias decisões, só que às vezes nós olhamos só o agora, nós olhamos só o momento. É por isso que eu sempre aconselho, não tome uma decisão no momento de raiva, não tome uma decisão no momento de cansaço, não tome decisões quando você está sobrecarregado. Pare um pouquinho, pense e depois toma a decisão, porque assim Deus vai te abençoar. Por isso, nós precisamos novamente que a nossa geração entenda o poder que há no conselho, que um conselho bem dado pode nos levar à bênção de Deus. Porém, alguém que não sabe dar conselhos ou alguém que não está apto para aconselhar pode também causar uma grande tragédia na sua vida. Portanto, ao longo da tua vida, procure estabelecer relacionamentos, amizades saudáveis e sinceras. E lembre-se bem, um bom amigo e conselheiro não é um bajulador, mas é aquele que fala a verdade com amor. Que as bênçãos de Deus te acompanhem, eu espero que tenha abençoado a tua vida e fiquem na presença do Senhor Jesus.